Salve, salve, espírito! Salve, salve, ser humano! A gente está aqui para mais uma vez conversar com vocês e o nosso convidado do dia é o senhor Cris. Te apresenta aí, meu irmão. Cristiano. Seja bem-vindo, então. Eu sou o Luiz Vicente. Eu sou o Edson França. E eu sou o Cristiano Cris. Pode chamar de Cris. Isso. E com vocês, mais um episódio de podcast sobre nós. É sobre isso. É sobre nós. Feito. Mas vamos lá, cara. A primeira ideia, Cris, é de te agradecer, né? Pela honra de te receber aqui, cara. Eu sou teu fã desde a vez que eu te conheci. Isso. E a gente troca muita ideia, conversa muito sempre que tem oportunidade. São conversas sempre muito especiais, sempre com muito conteúdo, com muito conhecimento, com muita sabedoria. E eu te falei há um tempo atrás, né? Eu disse, cara, eu faço questão de tu ser um dos primeiros aí lá, porque eu acho que tu tem muito a dividir, muito a agregar, assim, pra mim, pro Luiz, né? E para as pessoas que vão estar nos assistindo aí a partir de agora. Então eu quero que tu fique bem à vontade, cara, te sinta bem acolhido, bem recebido, porque a ideia aqui é falar sobre isso, sobre nós, né? Esse é o nome do trabalho, para que a gente possa, eu sempre digo que mudar a vida das pessoas, acho que é uma coisa muito pretensiosa, mas a gente quer sempre despertar algo de bom nelas, para que elas possam fazer uma caminhada de buscar assim o seu eu interior, a sua espiritualidade, o seu caminho aqui nesse plano, né? A gente acredita que essa mensagem vai chegar exatamente para quem precisa, naquele momento que ela precisa, e daqui a pouco receber de uma vivência tua, de uma passagem tua, falei, eu tô passando por isso, era isso que eu precisava escutar. Perfeito. Eu que me sinto honrado de estar aqui com vocês e de ter recebido esse convite e de estar aqui junto com cada um de vocês que estão assistindo aí. E é uma honra e é de muito valor o trabalho de vocês. Valor necessário, né? E eu acho que a gente tem muito que conversar sim, né? E a gente deixa a intuição falar, né? O que vem de informação, a gente vai seguindo o fluxo aí. Vai seguindo o fluxo, é isso aí. Mas para começar, cara, te apresenta aí, fala qual é a tua história de vida. Eu sei que tu é um cara muito reservado, que tu não costuma dividir essas coisas particulares assim, mas claro que tu conta só o que pode contar, né? Não. Mas quem é o Cris, de onde é que ele veio, do que ele se alimenta, onde é que ele vive? Não, eu acho que também falar assim, um pouquinho sobre nós, né? Isso potencializa assim uma reflexão, né, daquilo que da nossa caminhada, da nossa jornada. Eu não tenho como hábito falar sobre a minha vida com ninguém, a não ser comigo mesmo, né? Então eu reflito muito sobre a minha vida sempre assim. Existe um diálogo interno que sempre acontece. Nossa. Sabe, a gente fica contando historinhas dentro de nós mesmos, né? A gente pode decidir contar histórias positivas ou histórias nem tão positivas assim. Mas eu acho que a minha vida mesmo mais lúcida, né, ela começa de 2009, 2008 pra cá, tá? E tu tinha quantos anos? Eu tinha uns 19 anos ali. Uns 19 anos ali. Se eu não tô me enganando nos cálculos. 19 para 20 anos de idade. Foi quando eu saí do exército, do quartel. Mas pegando do início, assim, eu venho de uma cidade chamada Santiago, uma cidade na fronteira, 2 horas de Santa Maria. E ela é uma cidade, ela tá linda agora, assim, a cidade, né? E é uma cidade ali que... Ela é uma cidade militar. Santa Maria também né, cara? Santa Maria universitária e militar também. E você não tinha muito o que fazer naquele período lá, né? Eu passei a minha infância e a minha adolescência ali. E com a minha família, que ainda mora lá. E depois eu fui pro quartel, né, com 18 anos de idade. E eu sempre fui muito curioso, assim, cara. Desde muito pequeno, assim, desde quando eu tenho noção, assim, desde quando eu consegui entender, assim, a minha individualidade, assim, sabe? O teu curioso é curioso pela vida ou pelas coisas? Pelas coisas que acontecem, o porquê de algumas coisas, ou curioso no geral? Tudo que se manifesta, eu sou curioso. E começou com a mágica.
Depois a gente pode falar um pouco aonde, como isso Surgiu e nasceu. Mas assim, quando eu morava no interior, que eu tinha 9, 10 e 11 anos, eu morei uns 2 ou 3 anos no interior. Eu lembro que eu trocava mágica, assim, com um conhecido, com um amigo, com um tio. Na escola eu trocava mágicas, eu aprendia alguma coisa e eu ensinava, eu aprendia, enfim, eu já comecei a mexer com baralho, com caneta, com coisinhas, então ali eu entendo assim que havia uma curiosidade sobre os mistérios de algo, né? Era algum mistério que eu tava, como é que funciona isso? É o impossível se tornando possível, entende? Então eu gosto disso. E eu tinha 10 para 11 anos e depois eu fui fazendo isso na escola. Hoje, por exemplo, depois eu volto nessa história, mas hoje, por exemplo, eu sou apaixonado por espiritualidade, por tudo que envolve metafísica, espiritualidade ou questões comportamentais. Me chamou para conversar sobre isso, cara, eu tô dentro. Isso eu sei. Então, foi na cidade de Santiago, aos 18 anos, quando eu fui pro exército e eu saí do quartel, eu não tinha o que fazer, né? Tu te viu naquela encruzilhada, tá, mas agora o que eu faço? O que eu vou fazer aqui, sabe? Eu vou sair, vou viver, vou buscar outra coisa pra mim. E aí tinha um amigo meu do quartel que se tornou um grande amigo no exército ali. E ele saiu junto comigo. E a gente saiu em janeiro. E mais ou menos uns 2 meses depois que a gente saiu, ele chegou um dia pra mim e disse: Cris, cara, eu vou embora. Eu vou pra outra cidade. Eu vou pra Dois Irmãos trabalhar lá. Vou trabalhar numa empresa lá. Tem um tio meu lá, eu vou trabalhar em Dois Irmãos. Mas não me convidou, só disse que ele ia, né? Aí passou um tempinho assim, eu disse, cara, um dos meus melhores amigos vai embora, sabe? E eu pensei, poxa, eu vou ver se dá pra eu ir com ele, né? Pra gente trabalhar lá. Sim. E aí ele voltou lá em casa uns 2, 3 dias depois e ele disse, cara, eu mudei de ideia, eu não vou pra Dois Irmãos, eu vou pra Bento Gonçalves. Eu não lembro por que ele disse que ia pra Bento, mas ele disse que ele já tava com um trabalho arrumado em Bento. E eu disse, cara, eu vou contigo. Eu não vou ficar embora. Tranquilo de eu ir junto. E ele disse, tá, beleza, vamos ver se eu consigo pra ti lá um trabalho também, né? E aí vamos se largar, vamos se virar. Vamos embora. E ele conseguiu numa transportadora em Bento Gonçalves, que um tio ou amigo dele já trabalhava lá. E eu fui pra Bento. Cara, eu fui pra Bento assim, deixei família, deixei tudo. Não tinha grana. Eu acho que eu tinha uns 100, 150 reais no bolso e eu fui. E a gente, quando chegou ali, eu vou contar esses detalhezinhos porque eu acho que é legal. Agregou muito na minha vida, sabe? Até depois chegar na questão da espiritualidade. Nós fomos pra Bento, nós chegamos numa sexta-feira, às 8 horas em Bento, da noite, e para trabalhar no sábado de manhã. E a gente dormiu num baú de caminhão. Então nós íamos morar temporariamente num baú de caminhão. Que louco, tá? E aí a gente dormiu naquele baú de caminhão. E no outro dia a gente foi trabalhar, isso na transportadora, né? Sim. A gente trabalhou, cara, e o trabalho assim era carregar e descarregar caminhão. Carga era descarga. uma transportadora, né? Carga e descarga. E era um trabalho meio pesadinho pra nós, assim, sabe? Nunca havíamos trabalhado numa empresa. E dormimos naquele sábado de novo no caminhão. Daí no domingo, a gente resolveu sair na cidade pra procurar um lugar pra ficar, né? Era domingo. E aí a gente se deparou com uma cidade cheia de subida, de lomba, né? Sendo que Santiago é plano. E Bento Gonçalves é um ladeirão pra cima e pra baixo. Foi estruturado em cima de montanhas, né? E aí a gente andou. Nós andamos, cara. Andamos naquele domingo e não encontramos nada. Pô, e era domingo ainda, né? A gente saiu perguntando para as pessoas se conheciam, sabiam de alguma pensão, alguma coisa nesse sentido. E não conseguimos. E a cidade cheia de lomba, que deixou a gente um pouco espantado, né? E aí eu lembro assim, a gente estava no centro da cidade. Domingo de noite. E aí o pai dele ligou para ele. E disse, e aí, Michael é o nome dele. Se tu assistir Michael um dia, vai te lembrar disso. Ligou para ele e disse assim, como é que tu tá aí, meu filho? E o Michael disse assim, as coisas não tão fáceis, né?
A gente tá num balde de caminhão, a gente não tem onde ficar, né? E o trabalho é meio puxadinho assim. Tá. Aí eu liguei pra minha mãe, ou ela me ligou, não me recordo. Fui conversar com ela, eu disse, mãe, tá tudo certo. Tô bem. Vim pra cá, tô seguindo aqui, tô procurando lugar pra ficar. Tô tranquilo, né? Tô aqui no centro da cidade. Ou seja, eu já procurei trazer uma conversa suave, né? Tranquila, assim, sem preocupar ela. E aí ela disse, tá, beleza então, né? E aí não passou umas 2 horas, assim, ligaram pro Maico de novo. E aí a mãe dele já não tava muito legal com a situação. E aí pediram pra ele voltar. Na segunda ele voltou. E eu fiquei. E tu ficou, fiquei. Cara. Ele voltou pra Santiago e eu fiquei sozinho. E eu disse, bom, eu não vou ir, cara. Eu não vou. Vou seguir trabalhando. Vou encarar. Aqui. E fiquei por mais uma semana dormindo no baú de caminhão, tomando... o meu lanche era um leite numa caixinha de leite cortado, assim. Era ali que eu tomava, nem sei porque eu não usava copo, né? Mas eu tomava ali, eu fazia ali o meu Nescau ali, tomava com biscoito. E eu não tinha muita grana pra comprar alimento, né? E a minha semana foi assim. Mas, cara, eu tava empolgado, sabe? De estar em outra cidade, de poder estar buscando algo pra mim. Por sabe? ti mesmo, Por né? mim Sem depender mesmo, de ninguém. Com as minhas próprias forças, com a minha energia de estar ali. E eu disse, cara, eu tô tranquilo, sabe? Ok, vamos lá. E aí chegou um colega meu um dia e disse assim, bah, eu tenho pra ti uma pensão. Roupa lavada, comida, tá? Vai ter uma cama pra ti. É com outras pessoas, mas tá tudo certo. Fogãozinho, cozinha. E super barato. E vamos lá, se tu quiser. E aí já tinha se passado uma semana. E aí eu fui lá ver. E era baratinho. E aceitei, peguei assim, olhei meio por cima. Era um casal de idosos que morava em cima. E isso era num porão. E eu paguei e fiquei. Paguei pra ficar alguns dias ali. E não era nada daquilo que ele tinha falado, né, cara? O lugar, assim, era tenebroso. Pior que o baú do caminhão. Pior que o baú do caminhão. Literalmente pior porque... Cara, assim, ó, primeiro que era muita gente, né? Era um aglomerado ali, né? Já tinha Não era um local que ficava só tu. Não, ali, era né? 2 quartos, um quarto tava cheio e o outro tava cheio, mas tinha uma caminha pra mim, tá? A cozinha suja, bagunçado, Sim, um monte de bagunçado, gente usando. não tinha condições assim. Eu tô resumindo, não vou nem entrar nos detalhes mais complicados. Assim. Fiquei 20 dias ali, saí procurar lugar, vou tentar dar uma resumida, e aí encontrei Fiquei 20 dias, dei uma volta pela cidade e para procurar pensão e encontrei uma casa de um senhor. Fui falar com ele e o senhor disse assim, ó, tem um quartinho aqui. E pra mim tudo bem se tu ficar no quartinho aqui. Casinha bonitinha, não grande, mas bonitinha. Fui olhar o quarto, não tinha nada no quarto, eu podia estender ali alguma coisa ali e dormir. E ele disse, ó, tem um colchão de pescaria aqui, tu pode deitar nesse colchão aqui e ficar dormindo. Ok, fui pra ali e fiquei ali na casa dele, assim. Só que o que acontece? Ele era um senhor solteiro, ele morava sozinho, mas ele era alcoólatra. E ele chegava no final de semana, cara, ele bebia e tocava terror na casa, e gritava, pô, chegava bêbado, né? Imagina. Cara, eu no quarto trancado, louco naquela de situação... medo, esse velho vai me matar. Não Tu cheguei tinha o a quê? pensar 19, 20 anos? 20 anos ali. 20 anos, imagina, eu um pensava guri, assim, cara. não é possível, sabe? O que tá acontecendo? Tá dando tudo errado. Né? E aí eu fiquei, eu acho que uns 15 dias ali. E aí depois eu resolvi de novo procurar um outro lugar. E aí nessa fase que eu fui procurar um novo lugar, eu saí da transportadora. Eu fiquei 1 mês na transportadora. Sim. E resolvi sair, porque não era pra mim aquele trabalho, né? Não tava funcionando, eu não tava feliz com aquilo. E consegui um apartamento que uns guris estavam querendo, precisavam de um cara pra dividir aluguel. Pra fechar e aí, dividir. cara, o apartamento era sensacional, assim. Pra aquela época, assim, era bacana. E aí foi uma fase da minha vida muito bacana, assim, porque eu saí da transportadora, eu consegui um apartamento pra dividir, aluguel, um quarto só pra mim, com cama, né, um janelão, assim, tinha cozinha, tinha tudo que eu precisava, um banheiro legal, num lugar, num bairro bacana também,
E consegui um outro trabalho. Um outro emprego. Eu tinha largado uns currículos também nesse meio tempo e consegui um trabalho na madrugada, das 10 às 6 da manhã. E eu sempre fui da madrugada, né? Eu sempre fui mais eficiente na madrugada. Então eu consegui de noite e de dia eu tinha livre. E assim foi uma fase maravilhosa, porque eu estava estudando eu tava na minha cabeça, eu tava muito com a ideia do Segredo. Vocês lembram? Sim, do filme O Livro Segredo? Livro. Antes de vir pra Bento, eu tinha assistido o filme. Então tava com aquilo na minha cabeça reverberando, entendeu? Então tudo que acontecia eu tava pensando, cara, eu tô atraindo isso, seja positivo ou negativo, eu tô atraindo, né? E eu começava a ser o mais otimista que eu conseguia pra tentar atrair, modificar aquela situação que tu tava vivendo ali, né? Então essa foi a primeira etapa, assim, dessa jornada. Sim, ali provavelmente foi onde despertou em ti o interesse dessa parte mais psicológica e mais materialista da lei da atração. E a consciência também, porque ele começou a vibrar e começou a acontecer também. Mas eu quero fazer dar um destaque especial ali, né, cara, porque é muito louco ouvir uma história assim tua, né, porque muitas vezes a gente só vê a parte do hoje daquela pessoa que tu conhece, entre aspas, né, e a gente nunca tinha falado dessa parte tua mais pessoal, assim, cara, e eu te agradeço teu coração de se abrir assim e contar, porque é muito louco, cara, ver que a tua felicidade quando tu falou assim, pô, quando eu achei aquele lugar tinha uma cama. Mano, isso é uma coisa que é pra ser tão simples, né? Na vida de qualquer pessoa. Tinha uma cama ali. E pra mim isso já era tudo, era o que eu precisava. Exato. E cara, que legal, velho. Que legal. Porque muitas vezes a gente esquece dessas trajetórias que a gente teve, né? Sim. Dessa vivência que a gente teve, assim, na nossa história, e de quantas dificuldades a gente já enfrentou e quantas a gente decidiu, não, mas eu vou encarar isso aqui e vou superar. E é muito legal, cara, muito massa essa parte assim que tu compartilhou com a gente aqui agora. Eu sou muito grato, assim, por essa trajetória, né, e eu não faria nada diferente, sabe? É que tu reconheceu que não era o fim, era um começo, não era eterno, era uma passagem, né? Era passageiro. Tá, e aí muita coisa aconteceu em Bento, assim, ok. Mas... Quando eu te conheci, eu acho que tu ainda morava em Bento, na verdade, sim, até. Sim. Foi isso em 2018, acho que foi que a gente se conheceu, 2019. Não, bem depois. Mas já morava, eu moro há 2 anos onde eu tô morando hoje, né? E tu morou até 2 anos atrás, então tu morava em Bento, então? Sim, morava em Bento. 2 anos eu morava em Bento. O que acontece? Fez tua vida ali, então, praticamente. Sim, não, Bento eu tenho um carinho enorme. Tu tá com 40 anos? 36. Eu quero que todo mundo seja mais velho que eu, né, cara? Não, mas droga. Assim, ó, eu não tenho problema com idade. Paz, bem tranquilo, assim, na verdade, quanto mais... Cada ano que passa eu me sinto. Eu não aceito ser o mais velho aqui, eu tô com 44, tem 36, tu tem 21. Que 21? Mas pode ser 21, eu aceito 21. É 41, mas pode ser 21. Quem tem 41? Eu tenho 41. Que jeito? É sério, cara. Vamos estar louco. Mas se a gente vai. Mas tu não trabalhou na tua vida, então? Capaz, vem história quase parecida com a dele, cara. Parece, não vai acontecer, cara. Eu até tentei, mas não rola. Minha barba não vai. Não, e assim, a gente tem que saber envelhecer, né? É verdade. Deixar a vida trazer o que ela tem que trazer e a gente vai seguindo o fluxo. Eu me sinto com uns 20. Então tá bom, cara. Essa é a pergunta, como tu se sente? Eu, com 20, né? Cara, 20 qual é o sentimento? Cara, eu não tenho, nenhum traço de 44. Além da careca e da barba branca. Não parece. Envelhecer é uma opção, cara. É verdade. Mas fala aí, Cris, não deixa eu falar. A mente não pode envelhecer, Aí né? é que tá. É isso aí. E o nosso espírito é jovial. Não tem velhice para o espírito. Exatamente. Tem uma questão com as religiões, assim, que eu gostaria de trazer. Eu acho que foi isso que me despertou a espiritualidade. Isso, agora o teu trajetório na espiritualidade, na religião, então. Bora lá. Não, mas eu quero que ele fale dos casamentos, que o Cris foi casado 6 vezes, pelo que eu sei. Não. Tem 10 filhos. 2 vezes. É um cara bonito, né, cara? Um cara jovem, né? Que o Cris, eu disse pra ele, cara, o que nós vamos falar? Porque tu faz de tudo. Tu é mágico, tu é espiritualizado, tu estuda filosofia, tu consagra ayahuasca,
teve um monte de profissão, eu disse capa porco, faz implante. Mas você morou em Bento, deve capar porco mesmo. Chegou a capar porco. Você morou no interior, lá deve ter capado uns porcos lá no fora. Um pouquinho de cada coisa, assim, sabe? Mas é que tu faz tudo muito bem, mano. Faz trilha, amante da natureza. Cara, eu sou apaixonado por ti, Cris. Vou te dizer. Cara, O Luiz, eu quis beijar ele na boca semana passada, ele não quis. Tu também não vai querer, na né? verdade, Tudo bem. todo mundo sabe fazer uma coisa Alguém vai boa, né? aceitar. Todo mundo é bom em alguma coisa. verdade. E todo mundo é mais frágil em alguma coisa. Não tem melhor, não tem pior, né? Não tem... O mais legal disso é a admiração que a gente sente pelas pessoas, né? O quanto eu também te admiro, né? Agora eu tô conhecendo o Luiz também e já tô admirando esse trabalho que vocês estão desenvolvendo, né? Então a gente sempre conversou, né, Edson, sobre isso, assim, o quanto a gente tem essa troca. E essas conversas que a gente realiza, assim, são conversas que nos preenchem muito. Porque É a troca, né, cara? Eu acho que a troca de ideias, tu tá aberto a ouvir a outra pessoa e aquilo que ela tem pra te ensinar é muito legal. Eu sempre digo assim, cara, que tem duas coisas que pra mim são fundamentais na vida, sabe? Primeiro é entender que o meu bem mais precioso é a minha família. E segundo é saber que eu não sei nada, velho. E quando eu tô diante de outra pessoa, assim, eu faço questão de esquecer. Sabe? Pá, eu não tenho nada aqui dentro agora nesse momento. Humildade é uma característica de muita humildade. Porque pra mim agora nesse momento eu não tenho nada aqui. Eu tô aprendendo, eu tô te ouvindo e eu quero que isso seja sempre assim, sabe, cara? Porque eu acho que quando a gente acha que sabe muito, tu te fecha pra um monte de coisa. E aí tu deixa de absorver, de aprender e joga fora uma oportunidade incrível, cara, de crescimento. Sem sabe? dúvida, com certeza. E conversar contigo é um copo cheio, né? Copo cheio que não entra mais nada. Então não tem muito o que fazer. Aquele que não tá aberto pra ouvir, não tá aberto pra nada. Tá fechado no mundo dele e é um egocentrismo total. Total. Né? Então, eu admiro quem sabe ouvir. Quem ouve o mundo, né? O mundo é de quem sabe ouvir, na verdade. Porque a gente está diante de pessoas que só sabem falar. Ainda mais agora que a informação está para lá e para cá, né, tão acessível, as pessoas só querem falar e aparecer. Mas ouvir e refletir sobre aquilo ali... Aí pior ainda, né? É pior ainda. O refletir é pior ainda. Porque as pessoas não sabem pensar. Não sabem pensar, né? Exatamente. A sociedade, ela não quer que tu pense. Pelo contrário. Então, assim, eu acho que muito jovem, que eu me lembro assim... Talvez com 8, 7 anos, eu já comecei a passar por religiões. Eu fui levado, não batizado nem nada, mas a minha avó me levou na católica. Eu lembro de missa da católica, ainda muito jovem. Como acho que a grande maioria, foi o meu caso, foi o Luiz. Que é certo, né? A católica é muito acessível. Eu lembro de ter entrado numa casa de umbanda, ainda muito pequeno, não tinha noção. Talvez 8, 9 anos, eu lembro que eu pisei, eu via as imagens. Eu lembro de uma cortina, fui na casa de umbanda. A minha mãe chegou a se batizar nos Mormons, e por um tempo eu fui nos Mormons, então eu tive acesso ao processo deles ali, dos Mormons, por um longo tempo. Né? Minha mãe foi Mormon, né? Isso eu era, não lembro a idade, mas também 9, 10 anos, assim, acho que 9. Fui nas igrejas evangélicas, Quadrangular, Batista, Assembleia de Deus. O que mais? Fiz curso em centro kardecista, né? Isso eu não conto pra ninguém. Eu fiz uma parte de um curso em Bento, mas comecei em Santiago. Né? Eu fiz um módulo que eles tinham de kardecismo lá, aprendi bastante coisa assim. E foi ali que eu adquiri uma afinidade com a espiritualidade. Né? Mas isso eu já tinha ali uns 17 anos, tá? Até então tu teve experiências religiosas em religiões mesmo, sempre conduzido por alguém. Por alguém, sempre passando por elas, levando. Sim. Fui levado. Retomando então, tu estava falando das tuas experiências com as religiões, né? Que tu foi sempre levado. Sim. Teve uma vez que eu comprei um livro chamado, uma revista chamada Paranormal. Essa revista abriu minha consciência, assim, foi um salto. Porque nessa revista, eu acho que eu tinha ou 16, 17 anos. Essa revista tinha tudo que eu precisava naquele momento. Paranormal. O nome da eu acho que eu já vi essa revista já. Não sei se existe. Acho que até uma série, acho que era. Não, tem uma série. Não, de revista. Tipo.
Mas tinha, eu me lembro dessa revista. O nome dela era Paranormal. Falava sobre, né, questões paranormais. Tinha ali sobre bilocação, tinha sobre projeção astral. Foi aí que eu tive o primeiro acesso à informação do que era uma projeção astral. Eu fiquei fascinado com aquilo. E é fascinante. Falava sobre espíritos, falava sobre pós-morte, falava sobre mentalismo, falava sobre hipnose. Assim, é sensacional. Eu fiquei vislumbrado com aquela revista, assim, né? Mas principalmente com a projeção astral. Eu acho que ali o nome era bilocação. Desdobramento, bilocação. Sim, desdobramento. Mas era um desses dois títulos, assim. Eu acho que era bilocação. Eles usavam. Mas aí, durante o texto ia passando, citava, né? Projeção astral, desdobramento, enfim. Aí eu lembro de uma história da revista que contava de uma pessoa que estava caminhando na rua, daí ela olhou pra trás, o corpo dela estava lá atrás. E na frente dela estava a consciência dela. Ela olhou pra trás, ela olhou o corpo assim, o que tá acontecendo? Aí, pum, ela foi sugada novamente. Sim. E aquilo, cara, eu achei aquilo fascinante. E eu tinha uns 16 para 17 anos, assim. Quando eu fiz... Aí que o quartel me trouxe algo muito interessante, assim. Porque até então eu tinha essas pequenas ideias. A revista me trouxe uns parâmetros de questões sobrenaturais. E no quartel tinha um lance que era assim, ó. Toda sexta-feira, os soldados eram direcionados para um lugar de acordo com a fé deles, né? Então, por exemplo, chegava sexta-feira às 8 horas, quem tinha uma veia ali evangélica, né? Todos do quartel ali. Pegava sargento, tenente, capitão. Quem era evangélico ia para um lugar onde tinha uma reunião evangélica. É mesmo? Dentro do quartel? Não, no quartel, né? Reunião evangélica não, era um grupo, né? Tinha um militar que falava, lia a Bíblia ali, e fazia as passagens e falava sobre um trecho bíblico dentro da ideia evangélica, né? Tinha um outro setor que o pessoal ia para o kardecismo, né? Então tinha um setor espírita. Aí tinha também ali, era um tenente, que ele pegava o livro dos espíritos ali, lia uma passagem e discorria sobre aquilo ali, né? Tinha uma terceira que eu não lembro e tinha uma outra que era de quem não tinha religião, tá? E eu ia na espírita, porque era onde eu tinha afinidade, porque antes de servir ao exército eu já estava fazendo um curso de kardecismo. Só que eu comecei a ir na sexta-feira nesse grupo de kardecismo e eu não me sintonizei muito com o cara que estava falando ali, né? E tinha algumas contradições que eu comecei a sacar assim, eu digo, cara, beleza, né? Não tá mais em afinidade, não sei porquê. E aí chegou uma sexta-feira, eu disse, não, eu vou então pro lugar onde, da galera que não tem religião, né? Vou ver o que eles estão fazendo lá. E que eles estão acreditando. Cara, assim, ó, eu cheguei lá e tinha um senhor de barba branca, assim, velho. Parecia um deus, né? O arquétipo de um deus. Sim. Cabecinha, cabelinho branco, assim, a barba branca. Cara, o cara começou a discorrer de física quântica. Nossa. E uniu a ideia de Deus com física quântica. Pá, cara, eu fiquei hipnotizado. O cara apaixona, né? Aí eu disse, caraca. Não, o cara era muito inteligente, assim. Ele começou... E era militar também, era lá de dentro, porque lá só tava o pessoal que era lá de dentro. Militar. Ele tirou a questão religiosa do que ele estava dizendo ali e introduziu uma ideia de Deus à física quântica. E eu nunca tinha ouvido aquilo, eu fiquei vislumbrado. Aí foi uma virada de chave pra mim. Eu disse, cara, meu negócio não é religião. Meu negócio é entender a vida de uma forma bem mais ampla do que estão me dizendo aí. Porque se eu vou numa igreja, eles querem trazer uma ideia, uma doutrina que é deles. Doutrinar, né? Exato. Qualquer uma religião que eu for. Sim. Então, assim, E se tu não seguir aquilo ali, tu é punido, tu Não. é castigado por Deus. tu tem que seguir, tu já tá ali, né? Então, se tu não seguir, tu tá errado. Então abriu a minha mente. E foi um divisor de água, assim, o exército, né? Então, dentro do quartel. Dentro do quartel. Sabe? Tu vê que nada é por acaso, né, cara? Nada é por acaso. Mas pegou algumas sexta-feira só com o kardecismo e depois seguiu o resto do ano eu peguei todo. umas 3 no kardecismo. E depois o resto do ano tudo no... sexta-feira no kardecismo e não tava mais em Não afinidade. sentiu. E depois, a partir dali, eu comecei a ir
nesse grupo daqueles que não tinham religião. Mas agora, nada a ver, mas tudo a ver. O cara de barba branca no quartel já tem uma patente maior pra ter barba branca. Sim, ele tinha uma barbinha pequena assim, né? Já é, pra conseguir ficar com Cabelo barba, branco. tu já tem uma patente. Ele, no mínimo, é Sim, um não, tenente, não alguma era, coisa. não, era não, ele era uma patente Devia maior. ser um Não, tenente. não era barbão, né? Era uma Sim. barba assim, cabelo branco. Ah, tá. É que tu. Por incrível que pareça, é o que eu lembro dele. Sabe? É É o o que que eu chamou lembro a dele. atenção. Pode ser que não. Mas eu lembro assim de uma imagem bem agradável. Um senhor de cabelo branco ele tinha. A barba, não sei se era bigode ou o que era, mas era branco. E ele já era um senhor, né? Eu acho que era tenente. Sim. Eu acho que ele era tenente. E a partir dali eu comecei A te interessar por essa a me parte interessar mais por essas metafísica questões, daí. mais metafísicas. E não seguir uma Mas religião não específica. religião. Ô Cris, e aí tu fez essa trajetória lá dentro, e aí quando tu saiu, tu contou toda aquela história lá da tua passagem lá em Bento, né? E quando é que foi que entrou a profissão da mágica na tua vida, assim, cara? Porque, eu sou muito infantil nessa parte, assim, eu deixo a minha criança interior o tempo todo livre, cara. E, velho, quando tu faz alguma coisa nesse sentido de mágica lá, eu fico, parece que me enche por dentro, cara. Não só fazer e conseguir viver disso, né? Quando é que tu, sabe, tu começou, pera aí, cara, que tem uma trilha que eu posso seguir, porque depois tu vai falar também das tuas trilhas na natureza, Sim. que é outra parte, cara, que é incrível, cara. Bom, o que acontece é que é como se existissem várias linhas assim da minha vida, sabe? Dessa trajetória. A mágica, como eu disse bem no início, ela começou ainda com 11 anos, 12, né? Eu fazia na escola. Sim, tu contou que tu trocava as experiências. E existia um canal chamado X-Tudo. Acho que na Assistia. TV Cultura. X-Tudo era o nome. Assistir. Todos os dias eles ensinavam uma ou duas mágicas. Eu não assisti Numa época que isso. não existia praticamente internet e celular. Pré-adolescência para adolescência. Eu ficava às 4 horas da tarde esperando dar o programa para que eu aprendesse aquela mágica. Eu não tinha acesso à internet. Pela televisão Pela TV. aberta ali. Tá. TVE. TV Cultura. Eu aprendi aquela mágica, no outro dia eu fazia na escola. E fazia pra galerinha da volta do bairro. Tá? Assim começou. Que massa. Eu tinha uma aptidão pra ver os mágicos, que naquela época apareciam muitos mágicos na TV, né? Sim. Tinha muito programa de TV. Tinha o enfim, Mr. M lá que Mr. aparecia. M. Eu olhava os mágicos fazerem mágica e eu descobria algumas coisas. Então algumas coisas eu descobri sozinho. Fazendo. Vendo eles fazer. Vendo o mágico fazer e eu ficava pensando e eu conseguia reproduzir algumas coisas. Sim. Tá, mas não tinha como trabalhar porque isso foi apenas pra lazer, né? Eu tava me desenvolvendo. Aí eu vi que eu tinha uma habilidade pra fazer aquilo ali, porque eu fui treinando. Foi um período que eu treinei muito, assim, com cartas, desvio da atenção, misdirection, né? E esse tipo de coisa. Mas, bom, em Bento houve um pequeno período, que eu tava desempregado, em Bento, e que eu resolvi trabalhar com a mágica. E aí eu tentei nos restaurantes fazer mágica. Não deu certo, porque eu fui em vários restaurantes, mas ninguém prestava atenção, o cara Um tava com medo, não, né? Não chamava, não cheguei a fazer. Porque eu ia lá tentar vender o trabalho e não E chamava. ninguém pegava. Um só eu fiz. E aí eu disse, não é por esse caminho aqui. Mas ainda em Bento teve uma vez que eu tava na feira do livro. Uma feira do livro. E aí tinha um cara se apresentando assim, Roger, o nome dele, porque ele vai assistir esse vídeo. E tava se apresentando com um personagem assim, e eu olhando pra ele, e eu disse, eu vou falar com esse cara. Esse cara é artista, ele tá no palco, ele era o cara que animava a feira do livro. Sim. Ali. Eu disse, pô, esse cara tem peso aí, né? O que acontece? Nesse período que eu vi ele na feira do livro, o que tinha na minha mente, o que tinha na minha cabeça, assim. Era um momento que eu tava tentando criar uma peça de teatro de palhaços para fazer em hospitais. Então eu tinha reunido um grupo. Cara, isso é uma coisa que eu não contei pra ninguém, velho. Tô contando aqui. Que massa. É bom lembrar, né? É bom deixar fluir as memórias assim, cara. A gente criou um grupinho, uma trupezinha, sem ninguém ter conhecimento de clown, né? De questões de palhaço, nessa área artística, mas a gente ia criar uma sketch ali pra poder, né, fazer no hospital da região. cidade. E eu tava com isso na cabeça e eu tava com um livro na cabeça que eu tinha lido chamado
que é o nome do... Não vou me recordar agora, mas daqui a um pouco eu vou me recordar. Eu lembro do escritor do livro. Os Princípios do Sucesso, o nome do livro. Livraço, tá esgotado agora. Mas se encontrar é um baita livro. Eu li esse livro, Os Princípios do Sucesso. Esse livro te ensinava na vida tu ter atitude. Ele tirava um pouco da teoria e te gerava atitude. Quais atitudes e passos tu tem que ter para chegar a determinados resultados? Jack Canfield, o nome dele. E Jack Canfield, um milionário dos Estados Unidos, que teve uma participação no filme O Segredo. Que tu tinha olhado lá atrás. Antes de sair de Santiago. Por isso que eu comprei o livro, né? Então, esse livro tava borbulhando. E ele dizia, cara, se tu quer algo, um dos fatores ali era, tu tem um objetivo, conversa com as pessoas, chama as pessoas, pergunta, faça perguntas. Não fica parado. Apenas interpele as pessoas, sabe? E aí quando eu vi o Roger lá no palco, me veio isso, eu digo, cara, a minha atitude mesmo com vergonha e acanhado, minha atitude vai ser conversar com esse cara e largar a ideia pra ele. Chamei ele e disse, cara, eu tô tentando fazer um grupinho de teatro de palhaço aí e também faço mágica. Se tu precisar aí de alguma coisa pra se apresentar na Feira do Livro, aí tô dentro. Uns 3 ou 5 dias depois ele me ligou e disse, cara, vamos fazer um teste. Eu trabalho com ele até hoje. Até hoje. Ele que me vende, né? Aí ele é o cara, a agência, né? Tu tem uma agência lá que te... É um grupo, ele é uma assessoria de Caxias e nós somos um grupo chamado Vivandeiros da Alegria com vários artistas. São vários artistas ali. Que ainda fazem esse trabalho nos hospitais? Não, hospital não. A gente faz feira do livro, empresas e qualquer evento assim de entretenimento. Ah, tá. A questão do hospital era naquele período. Era naquele período lá. Mas tu chegou a botar isso em prática de ir nos hospitais? Não, se desenrolou porque... Mas a tua ideia, aquela ali, originou todo esse caminho. Sim. Não vingou porque o nosso grupo começou a se desfazer. Um saiu, o outro não podia ir nos ensaios. E aí eu sozinho não ia fazer. Sim, não ia ter como. E aí comecei a trabalhar com ele e foi ali que eu aprendi a trabalhar em palco, então, com ele, né? Ele tem uma experiência gigante, assim. Antes disso, tu só se apresentava individualmente para os teus grupos da escola, eu assim? Fazia até isso, foi em Bento. Até em Bento, então, nessa caminhada aí de todo que eu aprendi mágica, sempre era para grupos de amigos. De amigos. Tá? Vendia algumas mágicas e fiz um restaurante. A partir do momento que ele me chamou para trabalhar com ele, eu fui pros palcos de Feira do Livro. Mesmo. Não sabia trabalhar em palco, fazia com carta de baralho aqui. Eu nunca tinha falado no microfone. A primeira vez que eu falei assim, sai de perto, né? Eu digo, que voz feia, né? E aí ele me ensinou a me expressar, a conversar, aliás, pela observação também, né? Vendo como ele fazia. Sim, vendo como ele fazia, né? Espelhando, né? Espelhando, e aí eu fui aprendendo a trabalhar no palco, e aí a mágica entrou no palco. Aí eu comecei a fazer mágica de palco. Então ali aí ele me assinou a carteira de trabalho, eu comecei a trabalhar de carteira assinada por alguns anos, e depois eu comecei a trabalhar sozinho. Prestando serviços, daí sendo contratados daí. Eu vejo que hoje tu posta nas tuas redes sociais, aí tu faz bastante evento assim para escolas, bastante eventos em feiras e em empresas também, né, cara? E eu acho que uma coisa muito legal, a forma como eu vejo as tuas apresentações ali, cara, é muito sutil isso, mas para quem te conhece sabe que tu une a parte filosófica do trabalho com sempre linkado a uma mensagem. Exatamente. Cara. Uma mensagem filosófica, uma mensagem espiritual, uma mensagem de desenvolvimento humano, e daí tu traz a mágica exemplificando aquilo ali. Exatamente. Cara, isso eu chego a me arrepiar porque isso pra mim é muito tipo missão do Cristo, entendeu? Muito missão de vida mesmo. O que acontece assim, Edson? Isso aconteceu naturalmente, né? Principalmente com a ayahuasca, que ela veio em 2018. Então toda apresentação hoje de mágica, ela tem que ter uma mensagem otimista e positiva. Ela tem que ter. Às vezes ela pode ser sutil, mas ela vai ter. Mas ela tem. Ela tem. E quem quiser, por favor, acompanhe lá, cara, porque se eu der o @ errado, tu me corrige, mas é @ mágico Chris Portman, né?
Então, agora que tá sendo alimentado no Instagram, né? E cara, tem mensagens lá unindo essa parte da mágica, da parte lúdica do ser humano, que é muito incrível, gente. Acompanhem, olhem, @mágico.crisportman, por favor. A ideia aqui, Edson Luiz, é o seguinte, o que é feito ali. Isso começou nas empresas, tá? Eu fazia mágica por entretenimento. Um dia, Roger chegou e disse, pô, tem uma empresa para falar sobre segurança no trabalho. Falar sobre segurança no trabalho? Eu não tenho expertise nenhuma para falar sobre segurança de trabalho para as pessoas. Fui fazer com um roteiro na cabeça e saiu, né? Fui lá, estudei sobre segurança no trabalho, fui lá e fiz. Foi mais ou menos, mas fiz. Virou meio que uma palestra com mágica. A partir dali começou a aparecer empresas para fazer isso. Aí eu disse, não, peraí, agora é hora de me desenvolver nessa questão aí. Aí comecei a estudar mais a parte comportamental, mais a parte psicológica e também a segurança no trabalho. Né? Fiz um curso de psicologia analítica, fiz vários cursinhos ali e fui me aprimorando nessa questão mais comportamental. Né? A ayahuasca veio me trazendo vários insights, muitos insights. Né? E eu fui me lapidando na ayahuasca e pude compartilhar algumas experiências nas empresas. Aí sim, nas empresas uma mágica com uma mensagem, uma outra mágica com outra mensagem. Então lá, assim, eu vou falar sobre segurança no trabalho, mas a gente vai ter que pegar uma questão comportamental. Eu não posso pedir para que tu cuide da tua vida na empresa se tu não se conhece direito, se tu não te valoriza. Se eu chegar lá e falar assim para você, ó, você tem que usar um equipamento de proteção individual para que tu não tenha um acidente. Isso todo palestrante fala, né? Eles estão cansados de ouvir. Isso é o lógico. Isso é o lógico, né? Agora, peraí, vamos falar um pouquinho de você. Quem é você? Por que tu tá aqui na empresa? O que tu tá fazendo? Qual é o teu objetivo de vida? Qual é a tua missão? Tu sabe quem tu é? Vamos falar de ti, né? E aí a gente vai para uma parte mais sensível do ser humano. E aí sim eu posso, aí pegando isso como objetivo, depois eu vou chegar na parte do cuidado. Então agora eu sei por que eu tenho que usar um equipamento. Cuidar, exato. A minha vida está em primeiro lugar acima de tudo. Então essas coisinhas elas são trabalhadas. E é muito legal isso, cara. Faz muito sentido e eu vou te dizer assim, ó, que é a forma como mais impacta as pessoas dentro de um ambiente de trabalho, sabe? Porque eu também tenho uma cultura empresarial muito grande, de muitos anos, mais de 30 anos, né, trabalhando com pessoas, enfim, com toda essa parte comportamental e eu sempre dei como foco principal o ser humano. E eu acho que uma empresa só tem sucesso quando ela entende isso. Né? Que os resultados, as metas, os objetivos lá da empresa, ok, beleza, é dar lucro, é gerar renda, é fazer isso, fazer aquilo. Mas, cara, quem faz isso são as pessoas. Não existe número sem as pessoas. Então, é incrível, velho. Assistam e contratem esse cara, porque vocês não vão se arrepender. Não é um show de mágica, né? É uma palestra, cara. Palestra como ele disse ali. Dinamismo da mágica. A gente, e ficou isso bem diferente, assim. E o que acontece? Gera valor, né? Isso gera valor, mas assim, isso não é para os outros, né? Isso é para mim mesmo. Porque sou eu que aprendo com isso. Sou eu que tiro o valor disso. Sou eu que posso colocar tudo isso na minha vida. Porque quanto mais eu falo algo, mais eu sou instigado pela própria vida para colocar isso em prática. Isso serve para todo mundo. Entende? Isso aí mesmo. Tudo que fica se repetindo, cara, né, vamos olhar para isso. Então, quanto mais eu for lá falar de família, mais eu tenho que prestar atenção na minha família. Entende? É só tu observar o que as pessoas falam, cara. Isso é para elas. Entende? E aí tem duas coisas aqui. Aquele cara que fala muito, né? Pode ser sim que o que ele está falando, ele é um cara que coloca em prática o que ele fala, sim, né? E ele vai cada vez mais potencializando. Tem pessoas que... Mas desde que ele tenha desenvolvido a sua consciência, né? Sim, tem que ter a consciência em cima disso. Exato. E tem aquele grupo de pessoas, que é a maioria, que fala, mas não põe em prática. Mas não põe nada. Porque não desenvolveu a sua consciência. Porque não desenvolveu a consciência. Então, muito massa. É simples entender isso, né? Mas quem trouxe essa percepção foi junto com a medicina. Claro. Né? Então hoje esse é o trabalho desenvolvido com a arte, né? Com a mágica, assim, nas empresas. Hoje a gente fez uma escola, né? Então era o dia da família, onde era para as famílias, pai, mãe, né? As crianças estavam ali e teve uma mensagem sobre família, né? Esse foi o trabalho que tu fez hoje de manhã. Foi feito a mágica de entretenimento, mas no final teve uma mensagem sobre a família.
né? Acreditar nos sonhos e valorizar Que legal, toda essa cara. base estrutural que é a família, né? E eu sei que isso serve pra mim, né? Pra eu colocar em prática cada vez mais. Que legal, velho. Que legal. Entende? Fala, Luiz. Como, fala assim, esse trabalho, esse pensamento, esse conceito se aprimorou na ayahuasca? Como foi isso? Qual foi a visão? Qual foi a peia? Como que essa mensagem Só chegou? quer que ele né? tenha tido peia Bom, já. Não, como que chegou? Foi no Agora que a gente chegou estrador? até aqui falando um pouquinho, né, da minha experiência, dá pra gente entrar nas questões mais metafísicas, assim, e talvez, né, Vamos sim. mais espirituais ou mais profundas dentro disso. Porque falar das medicinas ainda é um tabu, isso está sendo quebrado, né, cada vez mais, mas ainda existe muito preconceito das pessoas que não conhecem, né? A ideia aqui não é a gente falar o que é as medicinas, mas sim, não tenho vergonha nenhuma de falar que eu bebo ayahuasca e que eu sou extremamente feliz tomando ayahuasca dentro de um equilíbrio, obviamente, né? E além da ayahuasca também já usei outras medicinas, como a psilocibina, né, o cogumelo. Cogumelo. Usei por 5 vezes, assim, tomei para experienciar. Não foi nada divertido, né, as experiências, assim, mas foram impactantes, né? Foram confusas, mas serviu para algum aprendizado que ocorreu naquele momento. A ayahuasca começa em 2018 ali, né, quando eu fui morar com os meus filhos. Eu fui cuidar dos dois, por incrível que pareça, quando eu mais precisei, ela apareceu. De alguma forma, a minha consciência pedia um amparo, sabe? Uma mão estendida para poder entender como seria a minha vida a partir dali, cuidando sozinho de 2 crianças, né? Eu era casado e aí, por alguns motivos pessoais, a mãe deles não pôde ficar com eles, né? E com todo respeito, eu aceitei e eles vieram morar comigo e ficaram aí até hoje. E foi um desafio estar morando com 2 crianças pequenininhas, assim, né? E tu tinha que idade na época? Que idade tem teus filhos hoje? Um tem 11 e a menina tem 9. 3, 4 anos. Com 3, 4 anos eles foram pra morar contigo. Baita responsa. 2 crianças. Média, assim, 2 2, 4 crianças, anos, né? E você sem pai, sem nada, né? Tu com 2 crianças de 3, 4. Eu era uma pessoa antes da ayahuasca e me tornei outra depois. Entende? Por quê? Porque eu me tornei mais lúcido sobre a vida depois que eu comecei a tomar medicina. Se tornar lúcido e consciente sobre o que está acontecendo não significa que vai ser um parquinho de diversão. Pelo contrário. Pelo contrário. As pessoas não sabem disso. Mas cara, tu falou uma frase que eu achei muito legal. Tu falou, tomou a medicina e tomou consciência. Lucidez. Lucidez. Mais lúcido e consciente. Lucidez Sobre da tua... o que vinha surgindo. o pessoal fala que a medicina é alucinógena, mas ela te deixou lúcido. É ao contrário. Ao contrário. Olha, eu sei fazer uma mágica. Sim. Ó. Quase. Não estiga, cara, tu vai passar Vai, vergonha depois. Não, essa aí. E aquela, né? E aquela que balança e parece uma... Todo mundo sabe essas duas, né? Ou tu pega na pontinha assim, faz também. Na Mesmo pontinha? Na pontinha tu não sabe? Não, eu... Aí, ó. Molengo. Agora quieta. Fica quieta. Ou tu Mas pode... essa que ela tem um imã na ponta é mais tri. Ó, aqui, ó. Essa Concentração. Olha, ó. Tem aquela que ela fica molenga assim, quer ver, ó? Mas daí tu tem que abrir a tua mão, hein? Tu tem que abrir a tua mão assim, ó. Pum, pá. Quebra e ela vai. Já foi, né? Tá no teu colo aí. Não duvido, cara. Então assim, ó. Pega aí assim, ó. Pá. Aí. Que merda, já começou já. Isso, tu que instigou, né, Não cara? coloca isso. Não, na... bota sim, essa Não, que não, bota essa sim. não. Nós vamos Não, fazer que um aparece- corte só dessa aí. Não aparece pra onde veio aqui, né? Acho que agora já deu. Vamos Deixa eu retomar só então. lembrar aqui, eu lembro onde eu parei, mas qual era o contexto, né? Eu tenho que fazer a conexão aqui. Mas era isso que do sistema. Tá falando de adquirir lucidez e da questão Só vou botar um pouquinho mais de água. como o sistema acaba travando a gente pra gente viver na ilusão. Mas aí que tá, por que eu fui pra esse caminho, né? Tá, da ayahuasca que eu comecei a tomar e me abriu esses campos. Beleza. Vamos partir dessa ideia. Pra gente se entender. Vamos bater um papo como se a gente tivesse pós-ayahuasca ali, com nossas conversas ali, compartilhando aí. Vamos lá, Cris, continuas. Então, a gente vive, na minha percepção, veja assim, o que eu trouxer aqui
É minha percepção, não condiz com a verdade absoluta. Isso é relativo e é o que eu entendo nos meus processos. Tá? Não é pra acreditar. Isso é uma questão muito individual, assim. E até porque a gente não pode ter certeza de nada. E a Ayahuasca é uma experiência muito individual, né, cara? Assim como os entendimentos sobre aquelas experiências que tem ali, né? Com certeza, né? A gente vai adquirindo uma percepção, mas depois ela é mutável, né? Há 5 anos atrás tu tinha uma mentalidade e achava que aquilo era certo, que era a tua verdade. 5 anos depois tu já tem outra cabeça. Já tem outra cabeça. Então o que eu vou crer daqui 5 anos? Então eu não posso levar os meus pensamentos, as minhas ideias hoje como uma verdade absoluta, e sim como um potencial e uma possibilidade. Então a Ayahuasca ela entra em 2018 ali e eu fiquei fascinado já com a primeira experiência. Porque eu chorei muito. Nunca tinha chorado tanto na minha vida. E chorei e me fez tão bem, sabe? E eu senti a energia percorrer no meu corpo e começou a vir pensamentos e uns pensamentos sobre a minha vida e umas telas mentais, assim. E eu chorava. E eu sempre fui muito resistente, assim, sabe? Eu sempre fui muito resiliente desde de novo, assim. E aquilo me trouxe uma sensibilidade, uma abertura. E eu fui pra casa maravilhado, pasmado, maravilhado com aquilo de cara que eu bebi, sabe? Que loucura isso. E as músicas. Eu nunca tive contato com aquelas músicas, né? Então as músicas eram diferentes, eram músicas conscienciais que te traziam para uma consciência, que falava da natureza, que falava da vida, da família, do perdão. Bom, daí... Onde é que foi a tua primeira experiência? Eu ia perguntar. Foi aqui em Esteio, eu acho. Em Esteio? Esteio... Por incrível que pareça, era um espacinho da Sarri. E esse espaço ela não tem mais, e foi a única vez que eu fui ali, era para poucas pessoas. Pouquinhas pessoas assim, era eu, um amigo e mais... Como você achou? Porque um amigo meu que me convidou para ir, eu fui só um ano depois. Ele me convidou, ele já participava de cerimônia da medicina, e aí, quando ele me convidou a primeira vez, eu disse ok, mas passou-se um ano somente para depois eu ir. Pra depois tu ir. Né? Um dia ele chegou, e aí, vai ter cerimônia hoje, vamos? Tá, beleza, vamos, não tinha nada para fazer. Fui para ali. E aí, é um espaço pequenininho assim, aí tomei 3 doses da medicina e precisei tomar as 3 porque eu tomei uma dose e não senti efeito, tomei a segunda, me deitei aqui de vai acontecer nada, né? Não vou ver nada, tudo certo, vai ser mais um dia assim que perdido, né? Vim pra cá só pra ouvir música. Mas quando eu tomei a terceira aí sim, cara. Aí veio. Pô, daí eu comecei a sentir o meu rosto se mexer assim. Começou a se mexer, eu comecei a fazer careta, muita careta e comecei a sorrir. E a medicina veio e alargou o meu sorriso, assim, me fez eu dar um sorriso que eu nunca dei na vida, cara. E ela disse, cara, sorri, meu irmão. E ela começou a me passar compreensões e até que comecei a chorar. Por conta de questões, assim, que foram vindo de filhos e família, né? E foi muito lindo, muito lindo. Tem pessoas que têm experiências, às vezes, que não são tão profundas e boas naquele momento. Sim. Por isso que tem que seguir tomando. Mas, enfim. A partir dali comecei a tomar e depois foi ficando com mais frequência. E hoje eu tomo medicina em 3 casas na qual eu tenho confiança. Não estou tão aberto para casas novas assim, mas depende do processo, né? Não vou dizer não, mas cada uma dessas casas traz uma característica diferente. Para mim. Eu não me associei nesse momento a nenhuma religião, a nenhuma filosofia, nenhum dogma. Eu sou universalista. Eu gosto de pensar por si próprio, né? Eu escolhi esse caminho para mim, né? De buscar, pesquisar, estudar um pouquinho de cada coisa, sabe? Se eu quiser ir hoje na casa que tu frequenta, eu vou absorver conhecimentos, mas se na próxima semana eu quiser ir na casa de ayahuasca do vizinho, eu vou, porque lá ele tem alguma coisa para ensinar. Acho entendeu? Que é ser espiritualizado sem ter uma religião, né, cara? Sem religião. Então, assim começou o trabalho. A medicina foi trazendo insights para que eu pudesse aplicar na minha vida e com isso eu coloquei na mágica também, né? Fui colocando algumas coisinhas na mágica. E é interessante que não é a medicina, não é a ayahuasca que vai mudar aquele ser humano ali. Ela é uma ferramenta, uma medicina como qualquer outra coisa na vida que também é uma medicina. Estar aqui com vocês é uma medicina. Só que vocês são pessoas. A medicina é uma planta. Estar na minha casa com os meus filhos é uma medicina. Estar dirigindo o meu carro é uma medicina, porque dependendo da música que eu estou ouvindo, pode baixar minha frequência ou elevar.
Se não tiver atenção, acontece que nem aconteceu agora. É uma medicina. Exatamente. Olhar para o céu é uma medicina. Discutir com o meu vizinho, brigar com o meu vizinho é uma medicina. Com o meu vizinho é uma medicina. Porque eu tenho que aprender que isso não é o caminho. O caminho é a harmonia. Tudo é uma medicina. Então eu não olho só para a ayahuasca como uma medicina. Ela é uma ferramenta que está no meio do meu caminho, como qualquer outra que rola durante o dia, né? Agora, ela tem um propósito específico e reto. Ela vai te mostrar se tu tiver merecimento para aquilo. Ou E ela te preparado. mostra. Ou o quê? Ou preparado. Ou preparado. Preparado. Se estiver preparado. Então ela vai te mostrar algumas coisas. Mas ela não vai te trazer uma mudança. Aí a mudança é aquilo que é um conceito básico. Ela vem se tu aceita e tu quer na tua vida. E às vezes a mudança é temporária. Muitas pessoas tomam uma medicina, elas mudam por um tempo, depois volta para o estado Depois normal. volta. Por quê? Porque é o nosso velho eu. Nós temos um eu que é velho, se torna velho uma hora, desnecessário. E aí quando a gente quer entrar num novo ciclo de um eu melhor, de uma nova consciência, tudo conspira para que tu volte Pra para te aquilo. puxar. Por quê? Porque são as resistências, né? A Lúcia Helena Galvão, ela tem uma palestra no YouTube chamada Resistência. Não sei se é esse o nome, mas tu colocar Resistência, palestra de 2-3 horas que ela fala sobre as resistências. Quando tu quer subir um degrau da tua consciência, onde tu vai chegar num nível maior de consciência, pode Tudo ter que puxa certeza pra que as baixo. resistências vão vir. E tu cai. E é bem legal essa palestra dela. Eu indico para Sensacional. assistir, porque ela é sensacional. Sensacional. É uma base filosófica imensa dessa professora. Ela é incrível. Sim. E é bem como tu falou, tudo que tu quer atingir em um patamar mais alto, te levar, obrigatoriamente, tudo vai te puxar para baixo, cara, para fazer que tu não suba para aquele degrau. E como tu disse lá no começo, não é porque tu subiu esse degrau que o desafio vai acabar. Na verdade, o desafio vai ser maior ainda. Tá recém começando. Tá recém Outros começando. desafios vão estar começando. Vamos vir Porque maior. pra te deixar num nível de zona de conforto, um nível superficial e distraído é muito fácil. É fácil. Pô, cara, tu te acomoda muito fácil e o ser humano morre assim, né? Ele não vive, ele só existe ali. Então a medicina eu vejo hoje ela como uma ferramenta, né? Mas eu tenho que tomar essa decisão. Eu tenho que tomar. E não precisa você tomar medicina de ayahuasca Para fazer isso. para ter. Isso, a vida nos dá oportunidades diariamente para você ter esses processos. Às vezes, de acordo com os ciclos que nós temos, nossos ciclos, assim como a natureza, é mais forte isso. Agora tu precisa olhar para essa experiência, encarar ela para que haja uma mudança. Tu decide se vai fazer ou não. Porque a vida ela é justa a ponto de deixar o teu direito tu tem o direito de querer ou não. Eu tenho esse direito de querer mudar ou não. Só que uma hora aperta. Vai apertando. Porque quanto mais eu insisto nos erros e na inconsciência, mais a minha vida vai pegando, vai se afunilando dentro de um sofrimento, dentro de uma ilusão, até que chega um momento que tu não aguenta mais, tu tá no fundo do poço, é a única forma, tu cavou para chegar no fundo do poço, agora tu vai ter que sair com as tuas próprias mãos. A vida vai acabar te empurrando para aquilo que tu mais tem medo. Para que tu mais tem medo, normalmente é assim. Né? O que tu tem medo? Se tu tem medo, tenta ir por esse caminho também, porque muita coisa tu vai aprender ali. E é incrível mesmo isso teu compartilhar e falar dessa forma, porque é bem como a gente enxerga os processos da vida, né? Tu não precisa tomar ayahuasca, tu não precisa seguir uma religião, tu não precisa seguir uma doutrina para ter essa consciência. Tu precisa despertar isso dentro de ti e entender que tudo na tua vida é uma lição, que tudo é para que tu aprenda e te leve para o caminho que é o nosso caminho, que é de se encontrar como um espírito. Que é de se encontrar como um ser humano, que é de se encontrar como uma pessoa ou um espírito que está aqui para se desenvolver, para achar realmente o teu eixo, a tua essência, né, cara? E é muito legal ouvir isso de ti, porque é bem como eu penso também, cara. A gente tem essas lições o tempo todo na vida, como tu citou ali, com a tua família, com o teu carro, com a música que está vibrando, com o teu vizinho que daqui a pouco está provocando algum tipo de desentendimento e discussão, com um colega de trabalho. E às vezes a gente fecha os olhos para isso e acaba colocando a culpa somente no externo, né? Que eu acho que é o grande problema que a gente tem como ser humano, né? É de culpar o externo. Toda vez que tu culpa o externo, tu perde a tua força e teu poder. Toda vez. É só tu olhar pra ti. Culpou, apontou, acabou. Tu já perdeu tuas forças, tu baixa tua vibração. Porque tu perdeu o governo. O caminho é único, o caminho é reto. E ele é um caminho dentro. Não tem outra situação. Não tem. Tu vai ver isso tomando medicina, porque a medicina vai te colocar numa situação que é dentro. Sim. Não tem fora.
Vai te colocar de frente com isso, né, cara? E por que é dentro? Porque a gente vive... o que eu penso, assim, antes de falar uma ideia que eu ia trazer aqui, a medicina de ayahuasca, né, não se aprofundar tanto nela, mas para mim ela é uma tecnologia criada e desenvolvida, tá? Ou seja, na composição dessas plantas tem mais de 500 mil moléculas na composição delas, nenhuma outra planta tem. Elas têm a chacrona e o mariri. Tá? Ela tem que ter sido mudada geneticamente ao longo da história. Eu nunca tinha ouvido dessa parte. Tá? Mas ela tem legal. que ter mudada, ela tem que ter sido alterada por alguém. Entende? Como tudo nesse planeta foi alterado por alguém. A vida, ela não nasce sozinha, ela tem que ser plantada, ela tem que ser levada até um lugar e tem que ter as condições certas para que a vida se desenvolva. Essa planta, ela é diferente de todas as outras. Então, a finalidade dela talvez seja um mecanismo, uma tecnologia realmente para isso, para que tu tivesse lá no passado, os xamãs pudessem ter um contato com aquilo que o ser humano não conseguia, com seres, com os espíritos, né? Aqueles tanto que estão no campo astral quanto os seres extraterrestres. Então era assim que começava a comunicação, eles tomavam esse chá para poder se comunicar, né, com as entidades, com os outros planos, com os planos, para poder receber informações, né? Então eu vejo ela dessa forma. E vejo a vida também, e fui entendendo que a vida, isso que a gente vive não é vida, é uma experiência. A vida, ela é pós a vida. A vida mesmo, ela é eterna. Então ela vem pós-corpo. É quando o corpo se esvai que eu tenho a verdadeira vida. Em outro estágio, em outro movimento, em outra consciência, em outra vibração. Em outra vibração. Nós temos que ter 7 corpos. Cara, que massa tu falar isso, porque tu sabe que tem os livros, eu começo a te ouvir e aí começa a vir um monte de ideia, eu tenho que dividir. Tem o livro que eu terminei de escrever agora, Virtude Divina, o mote central desse trabalho é justamente isso, cara. A vida é eterna. Quando tu falou aquele lixo, me correu um arrepio. Porque a grande ilusão que vendem pra gente é que essa experiência aqui é a real. É o que o sistema vende. É o que o sistema vende. Isso aqui é real. Claro, a gente tem que considerar tudo isso real. Tem que considerar, a gente vive numa matriz 3D e se eu não considerar isso aqui real, eu vou bater a cabeça aqui, vou machucar, vou cair ali na frente, vou me jogar na frente do carro, vou morrer. A gente tem que considerar essa realidade. Mas ela não é a realidade absoluta. Não é a realidade absoluta. E aí ela é uma realidade forjada para te manter inconsciente de quem você verdadeiramente é. Isso é básico das filosofias aí fora, né? Só que falando das religiões, né? E aí é um assunto bem sensível, assim, porque há um respeito por todas as religiões. Cada uma serve o seu propósito. A melhor religião é aquela que te faz bem e que serve na tua vida com o propósito de realmente fazer o bem. Se tu vai nela. E que tu acaba fazendo bem. E que tu acaba fazendo bem em função dela. Perfeito. Se essa religião te faz bem, ninguém tem que dizer nada, cara. Querem julgar, que julguem. Continua indo. Não para de ir. Mas as religiões foram criadas com propósito. Todas elas. E a maioria delas, a ideia é te desviar da verdade. Elas querem te jogar pra fora. Elas criaram um Deus que tá fora de ti. E aí tu olha pra esse Deus e aí tu acha que ele tá controlando tudo aí fora. Tu olha pra esse Deus, tu acha que ele decide o que é bom pra ti e o que é ruim pra você. Doutrinar, colocar um tapão aqui, doutrina. Ó. Tudo bem quem acredita nisso, não tem problema. Mas a minha forma de ver, e eu venho estudando muito, assim, pesquisando muita gente e lendo bastante e tentando absorver esse conceito de Deus. A gente pode falar mais no final, provavelmente tu vai perguntar, né, o que é Deus pra ti, né? Mas pode falar já, ia perguntar, mas já pode falar. Mas sabe, eu venho pesquisando muito e eu comecei a cair em umas historinhas aí bem interessantes, assim, sobre o conceito de Deus. Mas o sistema, ele te pega por 3 caminhos. Um sistema forjado, que é a culpa, o medo e o apego. São 3 ferramentas usadas pelo sistema. Culpa, medo e apego. Tá? Se tu não cai por um, tu cai por outro. E tu fica nisso. A nossa ideia como ser humano, eu venho imaginando que é simplesmente
é tu ir removendo as camadas que foram impostas e que te condicionaram desde pequenininho a ser alguém que você não é. Até de outras vidas, né? Até de outras vidas. Até de outras vidas, sem Você dúvida. nasce e te falam assim, ó, pô, tu é o Edson. Tá? Tu tem essa família aqui. Tu tá nessa sociedade. Tu não tem opção. Tu é condicionado a tudo que o externo e o ambiente vai te trazendo. Tu é condicionado. Uma pessoa que vive na África em condições de extrema pobreza, ela não tem saída. A cabeça dela vai ser uma cabeça voltada à miséria. Condicionado aquilo ali. Condicionado àquilo ali. Assim como tu vive num país de guerra, ou enfim, seja o lugar que tu vive, o ambiente te condiciona e formata você. São poucos os que despertam e conseguem escapar disso, né, cara? Muito poucos, né? Tem, mas são poucos. Poucos, muito poucos, exatamente. Então, olha só. E aí tu nasce numa família com grana, com dinheiro, com uma família estruturada, com recursos, com estudo, né? Olha a diferença. Então, e aí tu já tem a possibilidade de estudar ainda mais potenciais estudos que vão te trazer um refinamento assim consciencial ou até mesmo para o teu trabalho, enfim, são olha a diferença de um lugar que tu cresceu e um outro lugar, né? E aí tu vai percebendo que nessa caminhada parece que há um sistema que tenta te manter preso nas distrações, na confusão e na desorientação. Através da música, através da mídia, através da política. Das redes sociais, muito mais forte hoje, né? Das redes sociais. Tu fica preso nisso. Esquecido de quem tu é, cara. Né? E aí o que acontece? Tu vive uma vida presa, distraído, orientado, ou vivendo uma verdade que te falaram que é aquela verdade, condicionado, né? E cheio de dogmas. Você desencarna, passa por um processo do lado de lá e volta para a roda de Sansara. E começa tudo de novo. Cadê a evolução? Porque algumas doutrinas vão dizer que a gente está aqui para evoluir. Tu pode parar de babar aí um pouquinho. Por exemplo... Tu só eu te falei, né, cara, que o cara era foda, né, meu? Tu só aprendeu. Tu tá assim babando. Não. Eu falei, Buzz, quer ser um... É só... Se não fizer sentido, porque aqui a gente viaja, se não fizer sentido... Cara, não é que não faz sentido, faz todo sentido. Aí você para e pensa o seguinte, aí você desencarna, tá? E volta a encarnar de novo num processo de condicionamento. Na distração, na desorientação, na ilusão. Qual é a finalidade da evolução? O que eu tenho que evoluir aqui se eu estou completamente condicionado? São perguntas muito interessantes, porque se tu for parar pra pensar, tá, mas daí tem alguém lá em cima que montou esse esquema. Montou o teatro. Montou esse esquema lá. A gente vai chegar depois nisso. Pois é isso que eu quero entender, que eu tô te acompanhando. Não estou dizendo que é assim, que é verdade ou para alguém acreditar. Eu estou passando uma ideia que eu venho refletindo já há uns 2 anos sobre isso e venho estudando essas ideias assim. E estou tentando montar uma linha de raciocínio. Então assim, por exemplo, karma, né, que é tão falado. Hoje eu não acredito mais no karma. Alguns anos atrás eu acreditava. Eu acredito na causa e efeito. Tem um processo de causa e efeito, mas não do karma. Quer dizer que se eu fizer algo ruim eu vou ter que pagar na próxima vida? Tu vem por acordos. Tu faz acordos com alguém ali fora. E tu desce por acordos. O tempo todo tu faz acordo. E nesses acordos tu decide. E esses acordos eles funcionam provavelmente como? Tu vai pro lado de lá, tu passa por um processo. E aí eles vão te dizer, pô, peraí, é o seguinte. Tu fez isso, tu tem uma lista aqui na tua vida, tá, de coisinhas que tu fez. De alguma forma tu vai ter acesso a essas informações. Só que agora tu vai precisar voltar, cara. Porque olha só como tu agiu com teu filho, com a tua esposa, tu traiu, tu fez isso. Pô, cara, agora vai ter que voltar pra corrigir isso. E aí tu diz assim, ok, eu aceito, e não se questiona. Tu não se questiona. E tu volta. E aí tu volta e nasce. Sem saber de sem nada. Sem saber onde tu vai nascer, porque tu nasce esquecido de tudo isso. Aí vem o véu do esquecimento. Tu faz acordo do lado de lá, mas por que tu se esquece de quem tu é? Por que tu tem que esquecer de todas as bagagens? Aí o kardecismo vai vir e vai dizer, pô, tu precisa esquecer, porque na outra vida tu de repente matou o teu filho e agora tá encarnado contigo. E aí ele vai sentir ódio de ti se ele lembrar. Mas as coisas boas que eu adquiri lá no passado. Onde é que elas foram? Se tu olhar pra essa vida... Onde é que nós vamos parar, cara? Sabe por quê? Sabe por que tu precisa lembrar das coisas boas que tu fez?